clima fechou na Argentina, nossa vizinha aqui, por causa da nova legislação trabalhista, né, do presidente Javier Milei. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados com 135 votos favoráveis, sob forte protesto e uma paralisação geral que travou parte do país vizinho. Mesmo sob protestos, o presidente argentino Milei comemorou nas redes sociais e disse que as mudanças vão fazer o país ser grande novamente. Vamos ver na tela o que foi que disse o presidente argentino. Olha, quando você ler ou ouvir alguém priorizar a forma de derretimento dos resultados, compartilhe este vídeo e outros, especialmente aqueles que vêm das ruas, para que fique claro o que enfrentamos se estivermos determinados a fazer as mudanças que tornarão a Argentina grande, forte novamente, disse aí o presidente Javier Milei em suas falas aí na rede social X, falando sobre essas mudanças de regras na Argentina, né, gente? Mudanças, inclusive, que podem gerar até pessoas poderem trabalhar 12 horas por dia na Argentina, e essas imagens que você acompanha, o pessoal rasgando a bandeira da Argentina, paralisação, e olha, foram recebidos ali com jatos de água, foram recebidos à força, o rapaz caiu ali, tomou um tombo, isso aí na Argentina vizinha por causa de mudanças nas leis trabalhistas que trazem e que retiram diversos direitos dos argentinos, e o pessoal lá na Argentina é assim, o presidente toma decisão, o povo não gosta, vai pra rua, tá aí a praça ali, uma região bem central em Buenos Aires, ali próximo, se não me engano, à Casa Rosada, que é a casa oficial do presidente argentino. As pessoas eram uma grande barricada de metal por causa desses protestos contra mudanças. Voa bomba de efeito moral de um lado, água, e do outro lado voa pedra nas pessoas que estão fazendo a segurança. Ainda assim, o presidente argentino foi para as redes sociais comemorar a mudança nas regras. A Confederação, inclusive, do Trabalho convocou o cruzamento dos braços contra as mudanças que limitam manifestações sociais, né, contra as regras impostas lá na Argentina, e os reflexos desse caos, eles chegaram até aqui no nosso país. É isso mesmo, a campanha Aerolíneas Argentinas cancelou mais de 200 voos, 250 aproximadamente, prejudicando cerca de 31 mil passageiros e gerando milhões de reais em prejuízos. No aeroporto de Guarulhos, que fica em São Paulo, dezenas de partidas e chegadas precisam ser suspensas, forçando várias empresas a prorrogar as rotas, né? A reprogramar, aliás, as rotas, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Tá aí o povo argentino lá protestando. Vamos ver o que vai dar daqui para frente. E eu decidi, inclusive, separar um trechinho aqui do Frederico Duboc, que é mestre em Relações Internacionais e editor de opinião de O Tempo, que falou hoje sobre os protestos e sobre essas mudanças nas leis trabalhistas na vizinha Argentina. Vamos acompanhar? Javier Milei vem dos 2 primeiros anos, ele fez um combate muito forte com relação à inflação. A inflação caiu praticamente para 1/3 do que era quando ele assumiu. Hoje está em 32%, mas houve uma queda significativa, e ele está tentando criar um bloco de medidas liberalizantes, né, e que permitam maior flexibilização da lei trabalhista e maior parte de investimento privado. Essa lei trabalhista, ela tem por objetivo enfrentar a questão da informalidade. Atualmente, a informalidade na Argentina do trabalho é em torno de 47% dos trabalhadores, né? A Argentina também tem um índice de desemprego alto, né? Hoje tem mais ou menos 1 milhão de argentinos desempregados. 300 mil nesses últimos 2 anos, justamente por causa desse embate entre as medidas mais liberalizantes, redução de incentivos e ainda o alto custo trabalhista. A reforma que foi aprovada no Senado há uma semana atrás, ela tinha um ponto que caiu ontem à noite,
e que por isso voltou hoje. Hoje ela vai continuar sendo avaliada pelo Senado. E que ponto que é esse? É a questão da redução de 50% do salário do trabalhador afastado por acidente quando o acidente não ocorresse dentro do ambiente de trabalho. Então, isso gerou uma resistência muito grande e demandou muita negociação. E, ao mesmo tempo, acirrou o ânimo da CGT, como nós vimos. Teve essa manifestação gigantesca, com protestos na porta do Congresso, justamente para impedir a votação, né? A greve não teve o apoio tão grande quanto das outras vezes. Várias empresas de transporte não aderiram, então conseguiu romper um pouco. Mas vários serviços públicos aderiram. Então, houve essa pressão, e essa pressão reverteu dentro do plenário também. Um outro ponto que é bastante polêmico dentro dessa reforma trabalhista e que gera muita dificuldade de aprovação, né? Não dificuldade porque foi aprovado, mas gera muita resistência, é o tal do Fundo de Assistência Trabalhista. O Fundo de Assistência Trabalhista vai ser retirado dos salários, né, em torno de 2,5% do valor pago. As empresas vão direcionar para esse fundo e não para a Seguridade Social. O que acontece? Ele vai gerar um fundo de capital privado para a movimentação no mercado de capitais na Bolsa, e esse dinheiro geraria em torno de 4 bilhões de dólares para a Bolsa e não para a Seguridade Social. Por isso gera essa resistência. Muito obrigado. Portanto, aí a fala, né, de Frederico Duboc, que é mestre em Relações Internacionais, editor de opinião de O Tempo, falando hoje cedo, aí no Primeira Análise, conversando com a colega Círia Cacheto. Agora vamos lá, em Brasília. Lu, o texto ainda precisa, né, voltar para o Senado argentino, e essa onda de manifestações pode mexer, inclusive, nas relações diplomáticas e negócios aqui no Brasil. Como é que estão as repercussões por aqui, aí em Brasília? Como é que se está vendo esta situação? Olha, essa situação na Argentina ainda é monitorada nos bastidores pelo governo brasileiro, mais especificamente pela diplomacia, por equipes do Ministério das Relações Exteriores, mas de forma ainda muito discreta, e também não repercute muito publicamente entre atores políticos. A gente tem um levantamento, por exemplo, no Congresso Nacional, nomes da oposição que têm até uma posição política mais alinhada ao de Javier Milei, presidente da Argentina. Eles têm evitado se manifestar até o momento. Nós não vimos posições sendo publicadas, sendo declaradas por esses nomes da oposição brasileira em relação aos protestos, a toda essa discussão que acontece na Argentina. Entre alguns governistas, a gente viu algumas manifestações, eles falam até em retrocesso. Eu cito aqui alguns nomes que publicaram essas posições. Paulo Pimenta, que foi ex-ministro, que é ex-ministro do governo Lula, os deputados Carlos Zaratini, Lindbergh Farias, todos adotaram essa posição mais crítica aos acontecimentos na Argentina. Nós tivemos também uma nota conjunta assinada pelos presidentes de 6 centrais sindicais. Eu tenho a lista aqui, elas são a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central dos Sindicatos Brasileiros e Nova Central Sindicato de Trabalhadores. Essas 6 entidades, então, em uma declaração conjunta, manifestaram apoio à greve geral convocada pelos trabalhadores em resistência à proposta de reforma trabalhista de Javier Milei. Eles disseram que a reforma apresentada como modernização nada mais é do que um amplo retrocesso social, um ataque frontal aos direitos históricos da classe trabalhadora argentina, à negociação coletiva, às convenções internacionais da OIT e ao papel dos sindicatos. E também citaram a reforma trabalhista que ocorreu no Brasil em 2017, no governo do ex-presidente Michel Temer. Eles citaram, de acordo com eles, isso foi algo que aumentou a informalidade, a insegurança jurídica e a vulnerabilidade social. Uma nota, então, que traz um comparativo com essa reforma que foi feita no Brasil em 2017.